Um, dois, três. Graça e paz, amado, boa noite, sejam todos bem-vindos no culto online do Ministério Verbo Vivo da Rede Adonai. Quero orar para que Deus possa entrar na tua casa, aquietar o teu coração e teu espírito, para que a gente possa compartilharmos juntos da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos, Senhor, e glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade sobre nós. Pai, eu te peço que abençoe a casa do meu irmão, da minha irmã, que a tua paz, o teu Espírito, Senhor, entre sobre cada família, sobre cada lar. Senhor, que possa produzir paz no coração e no espírito, e que o ambiente, Senhor, seja um ambiente transformado e mudado. Te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus, amados. É sempre uma alegria compartilhar da palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra que nós compartilhamos e é algo que ainda está produzindo efeito no meu coração. E aí, o nome dessa palavra é Vivendo o que alcançamos em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que já foi alcançado, aquilo que já foi colocado, aquilo que já está estabelecido sobre a nossa vida da parte do reino de Deus, da parte do Evangelho, da parte do Senhor, é o que nós temos que viver. Amém? Eu queria estar lendo um versículo de Deuteronômio, capítulo 5, verso 33, que diz assim: Andarei em todo o caminho que vos manda, ó Senhor, o vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém? O texto básico dessa mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3, e ele, a partir do verso 12, ele diz assim: Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Verso 16: Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Amém? Só até aqui nesse ponto desse capítulo, nessa passagem, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Ele está na prisão, escreve essa carta para os irmãos de Filipe, colocando aqui essa observação. Paulo fala: olha, não sou perfeito, não alcancei isso, mas uma coisa eu faço, que é me esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão adiante, para o alvo, para o prêmio da vocação que recebemos em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está falando é para os irmãos daquela igreja: vocês devem caminhar conforme aquilo que vocês receberam da parte de Deus, conforme aquilo que já foi colocado no coração e no espírito de vocês. Ande conforme aquilo que já foi ministrado no teu coração, com aquilo que você já aprendeu do padrão de Deus. Não se esqueça disso, daquilo que já foi colocado no teu coração, no teu espírito. Então, o versículo principal desta mensagem: andemos, contudo, segundo o que alcançamos em Cristo. Amém? No Salmo 128, verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, olha só, aquilo que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que tem temor a Deus, tem zelo
pela palavra, tem zelo pela igreja, zelo pelo trono de Deus e que anda nos seus caminhos. Esse será bem-aventurado. Quais são esses caminhos? É o caminho que você já aprendeu a andar, esses passos que você já realizou na presença de Deus, esse crescimento que você já teve diante de Deus. Ande segundo o que já alcançamos em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja: ande segundo o que já aprendeu, segundo o que já recebeu, segundo o que já foi ensinado, segundo o que caiu no teu coração. Ou seja, não despreze o que você recebeu da parte de Deus. Ande de maneira como você aprendeu na igreja, ande no evangelho, ande da maneira como você aprendeu de mim. Olhe para a minha vida, ela expressa testemunho e hoje estou na prisão por amor do evangelho e escravo de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo que não estava triste nem com medo, mas alegre porque estava sendo perseguido por amor do evangelho de nosso Senhor Jesus. Andemos, amados, segundo o que já alcançamos, segundo aquilo que já foi colocado no teu coração, no teu espírito, aquilo que você aprendeu de fato, aquilo que você conhece, aquilo que entrou no teu espírito, aquilo que você sabe que é verdade, aquilo que o Espírito Santo anuncia no teu coração, no teu espírito. Ou seja, Paulo estava dizendo para os irmãos daquela igreja: anda como um crente. No Salmos 37, verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O andar do crente é uma nova vida. Quando recebemos nosso Senhor Jesus como Salvador, nós recebemos uma nova vida e a nossa história começa a ser diferente, a nossa vida, a nossa passagem, a nossa caminhada. Romanos capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, assim você também anda numa nova vida, numa nova estação, numa nova jornada, com outras expectativas, com sonhos, com esperança no teu coração, com a mente de Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, o velho homem ficou para trás, os hábitos errados, a vida pecaminosa, o pecado ficaram para trás. Ande numa nova vida, ande nessa novidade de vida que o Senhor apresentou para você. Isso é viver, isso é andar como um crente, isso é andar como um cristão, temente a Deus. Um outro ponto muito importante aqui, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outro versículo diz: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, o crente tem que andar com uma nova mentalidade, um novo estilo, tem que andar caminhando pelo Espírito Santo, o Espírito Santo guiando, o Espírito Santo mostrando. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, andamos por fé e não por vistas, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Pela fé, a chave do nosso relacionamento com Deus é a fé, e é isso que um crente tem que ter. Um crente que anda na presença de Deus, ele tem fé, ele tem esperança, ele tem expectativa de coisas grandiosas que o Senhor vai fazer e realizar sobre a vida dele. Mateus capítulo 21, verso 22, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Outro texto no livro de Marcos: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebesses, será vosso. A chave, então, amado, do nosso relacionamento com Deus é a nossa fé. E qual é o teu nível de fé hoje? Qual é o teu nível de esperança, de expectativa, de sonho, de crer que aquilo realmente vai acontecer na tua vida? Crê no Senhor em todo tempo, em todo momento, sabendo que Ele vai agir no tempo certo, na hora certa e no momento certo.
Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Isso é muito importante, nós andarmos no Espírito e não na carne. Há uma briga, há uma disputa para ver quem prevalece entre a carne e o Espírito. Num texto de Paulo ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Então eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você acorda de manhã, talvez uma segunda-feira, ainda aquela palavra no teu coração do culto de domingo, você fala: quando à noite eu vou tirar meia hora, 1 hora de oração, de leitura da palavra, vou alimentar o meu espírito. É muito comum a gente se programar para fazer isso, não é verdade? Muitas vezes a gente tem essa vontade, a gente quer fazer isso, mas o que acaba acontecendo? Há tantas coisas que vão rolando durante o dia, tantas situações que vão acontecendo durante as horas, que quando chega no final do dia nós estamos tão cansados, distraímos com tantas coisas, falar: agora ainda está cedo, daqui a pouco eu vou ler a palavra, daqui a pouco eu vou orar. Quando você menos percebe, você já está deitado assistindo alguma programação e daqui a pouco você já está dormindo, e aí passa um dia, passa o outro, passa um dia, passa o outro. O que é isso? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Eu não quero me distrair com as coisas, eu não quero perder muitas horas na internet, mas de repente é só uma olhadinha, quando você vai ver é 1 hora, 1 hora e meia que você já ficou ali nas redes sociais, não é verdade? Assim, isso acontece com todos nós. E Paulo estava falando sobre isso. Isso o que é? Isso é a nossa carne vencendo o Espírito. E é uma luta constante, nós temos que ficar atentos a isso, não podemos deixar a nossa carne prevalecer, nós temos que vencer através da oração, da persistência, da busca, da dedicação, do posicionamento. Amém, amados? Uma outra coisa muito importante que o crente tem que ter, e ele tem que andar em cima disso, é de um equilíbrio. Amém, amado? Equilíbrio emocional, de um equilíbrio financeiro, equilíbrio profissional. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebesse, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Para a gente suportar uma outra pessoa, nós temos que ter equilíbrio, não é verdade? Tem pessoas de todos os tipos do nosso lado, pessoas nervosas, pessoas irritadas, pessoas mansas, pessoas tranquilas demais, pessoas quase parando, todo tipo de pessoas tem do nosso lado, mas nós temos que ter equilíbrio, principalmente nós que somos da liderança, principalmente você que conhece o Evangelho e de repente tem uma expectativa de alcançar alguém, aquela pessoa não está reagindo da maneira como você imaginava. Nós temos que ter mansidão no nosso coração, nós temos que ter paz, nós temos que ter humildade, não querer enfiar o Evangelho de goela abaixo nas pessoas. Não é dessa forma que nós vamos alcançar, não é dessa forma que nós vamos cumprir o chamado e o propósito de Deus. O Salmo 7, verso 9, Deus justo, que sonda a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. Então, um homem justo, um homem temente a Deus, o Senhor sonda o nosso coração, independente da maldade do mundo, da maldade do homem, Ele nos dá segurança, porque nós cremos nele, sabemos que a mão de Deus está sobre a nossa vida, né? E uma maneira que o crente tem que andar na luz. Amém, amado? Tem que andar na luz, tem que ser sal da terra e luz do mundo. A caminhada do crente deve ser desta maneira, onde ele chegar, o ambiente tem que ser transformado por causa da presença de Deus sobre a vida dela. Onde ela colocar a planta dos seus pés, o ambiente vai ser transformado, porque ela é luz. Se o ambiente está um ambiente conturbado, está um ambiente confuso, está um ambiente
onde a maldade está imperando, é por causa da presença de um crente, de um homem que carrega a luz do Senhor, de uma mulher de oração, que carrega a paz de Cristo, a luz de Deus, o ambiente vai ser transformado. Amém, amado? Ande segundo aquilo que você já alcançou em Cristo Jesus. Amado, se você, pastor, eu sou novo no Evangelho, não entendo muito bem a Bíblia, amado, mas você conhece o padrão, você já sabe o que é certo e o que é errado, você já sabe que o que faz bem, que dá bom testemunho para um crente e o que não dá bom testemunho para o crente. Então que você ande conforme aquilo que você já aprendeu. Se você tem dúvida em alguma coisa, procure alguém, procure o teu líder, procure alguém mais experiente que você na fé, procure o teu supervisor, procure o pastor, pode estar me procurando, mandando mensagem, que nós vamos ajudar da melhor maneira possível, mas o importante é que você aprenda, o importante é que você tenha a graça de Deus ainda mais sobre a tua vida, que você seja aperfeiçoado, que a graça, o amor de Deus esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, que você possa andar dessa maneira, ande em cima do Evangelho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, amado, que seja assim sobre o teu coração, sobre o teu espírito, que essa palavra entre no teu coração, ande segundo aquilo que o Senhor já colocou no teu coração e no teu espírito, que o Senhor já colocou sobre a tua vida. Efésios capítulo 5, verso 2, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Então nós temos que andar em amor, nós temos que viver dessa maneira. O crente tem que expressar o amor, expressar a paz, expressar a fé, expressar a confiança, dar testemunho, né? Muitas vezes esse amor vai apagando do nosso coração, vai nos esfriando e nós nem percebemos às vezes entramos num processo, num canal de religiosidade, num caminho de religiosidade, e vamos nos afastando da presença de Deus, nos envolvemos com as coisas, queremos fazer as coisas, mas nós vamos nos desviando do principal, que é a presença de Deus. Andar conforme aquilo que nós aprendemos é essencial, esse amor pelo Evangelho, amor pela igreja, amor pela comunhão dos irmãos, estar junto com os irmãos, isso é importante demais. Então nós temos que andar segundo aquilo que já alcançamos, aquilo que você já alcançou, aquilo que você já aprendeu, aquilo que já caiu no teu coração, aquilo que você sabe, aquilo que você já ouviu nas pregações, aquilo que o Espírito Santo já ministrou no teu coração. Ande segundo o que você já aprendeu. Pastor, mas eu tinha um envolvimento muito maior, eu tinha uma alegria, tinha uma graça muito grande de estar na igreja, e hoje parece que toda a convocação, tudo aquilo que é colocado como desafio, aí entra no meu coração como um peso, como uma dificuldade, amado. Sabe o que isso representa para nós? Que nós perdemos aquela alegria do primeiro amor, perdemos aquela essência do primeiro amor, de estar na presença do Senhor. É muito importante isso, é fundamental. Nós descobrimos aonde que nós perdemos esse primeiro amor. Muitas vezes nós começamos a murmurar, reclamar das coisas. No livro de Apocalipse, capítulo 2, fala sobre a igreja de Éfeso, e ali Jesus começa a exaltar a igreja, e também ele vai repreender a igreja, exalta a igreja dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei da tua perseverança, eu sei que vocês não suportam os falsos profetas e os nicolaítas, aborrecem os nicolaítas, assim como eu também, mas porém eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Era uma igreja que vivia coisas maravilhosas, vivia o poder de Deus, vivia a graça de Deus, mas esse caminho foi se desviando. Eles estavam se preocupando mais com a liturgia do que propriamente com o alvo, que é Cristo Jesus. Então eles foram acabando perdendo a graça, acabando perdendo ali a direção da caminhada, perderam ali o sentido.
que é andar conforme aquilo que já foram alcançados. Uma igreja que alcançou muitas pessoas, uma igreja que estava impactando, sinais e maravilhas, eram alcançado pessoas, e essa igreja de Éfeso era numa região muito idólatra, havia muitos bruxos ali, havia pessoas que praticavam o ocultismo, tinham livros ali, mas essas pessoas também receberam a palavra, foram alcançadas pelo Evangelho, o Espírito Santo tocou o coração delas, elas abriram mão de tudo aquilo que elas cultuavam durante anos e anos, chegaram ao ponto de reunir os livros de ocultismo, colocaram em praça pública, queimaram esses livros em praça pública, estavam vivendo a plenitude do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. E o que acabou acontecendo com essa igreja? Eles foram se desviando do foco principal, acabaram focando mais na liturgia, perderam o primeiro amor. Amém, amado? Que você possa buscar isso novamente sobre a tua vida. Se você tem se sentido desanimado, se sentido fraco, sentindo sem ânimo de voltar a congregar, sem ânimo de voltar para a presença de Deus, amado, que você volte ao primeiro amor. A palavra fala que lembra-te de onde caísses. O Senhor advertiu na igreja, lembra-te de onde caísses, arrependa-te e volte ao primeiro amor, porque senão eu retirarei do meio de vocês o candeeiro, ou seja, retirar do meio do povo, retirar do meio daquela igreja a luz do Senhor. O candeeiro fala de luz, o candeeiro fala da presença de Deus, do Espírito Santo e do Pai. E o Senhor estava falando, arrependa-se, lembra-te de onde caísses, arrependa-se e volte ao teu primeiro amor. Amém, amado? Voltar ao primeiro amor é a gente andar segundo o que nós já aprendemos em Cristo Jesus. Eu sei que é um tempo muito conturbado, onde ficamos bom tempo distante da nossa igreja, ainda alguns irmãos não têm condições de retornar à comunhão presencial do corpo de Cristo, mas que você possa ir alimentando o teu espírito, que você possa receber essa mensagem, que você possa buscar mais, que você possa ler mais, que você possa ter a curiosidade de conhecer ainda mais a palavra de Deus, os mistérios que Deus tem revelado no teu coração, no teu espírito. Amém, amado? Que você guarde essa palavra no teu coração, que você possa meditar nessa palavra, buscar mais nessa palavra, se aprofundar mais nessa palavra, andar segundo aquilo que nós já alcançamos em Cristo Jesus. Amém? Tenho certeza que grandes coisas já estão no teu coração, no teu espírito. Nós temos que andar segundo aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já alcançamos, aquilo que o Espírito Santo já falou conosco. Amém? Falou com você. Pastor, eu conheço muito pouco a Bíblia. Amado, o que você conhece é o que você vai viver. Amém? E o meu conselho para você é que você continue buscando mais, continue aprendendo mais, e quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mais a graça do Senhor vem sobre a nossa vida. Amém? Que você tenha uma quinta, sexta e um final de semana aí abençoado e tremendo, que você possa estar conosco nos cultos aos domingos, louvando e adorando ao Senhor, compartilhando a palavra, se alimentando ainda mais da graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.